Olá pessoal, sou o professor Ronaldo Carvalho. Estamos fazendo aqui o nosso curso de mecânica, falando sobre o item de estática do corpo e falando um pouco agora sobre o equilíbrio. Para falar sobre o equilíbrio de um corpo, nós precisamos considerar quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo. Temos as forças externas, que é a ação de outros corpos sobre o corpo. Outros corpos sobre o corpo que a gente está estudando, e temos também as forças internas, que é a resposta do corpo às forças externas. Então temos que considerar essas duas forças aí atuando no nosso corpo, as forças externas e as forças internas. E para a gente conseguir o equilíbrio de um corpo em duas dimensões, o que é necessário? Nós temos que entender quais são as ações que estão aplicadas sobre o nosso corpo. Nosso corpo terá uma série lá de ações, que são as forças externas. Que seria o peso do corpo sobre uma laje, o peso da laje sobre a viga, da viga sobre a pilar, do pilar sobre a fundação. São todas as forças externas que atuam nos nossos corpos. E temos que entender então, para ter o equilíbrio, quais são as reações que eu vou ter no meu corpo, que seriam as incógnitas que a gente vai ter. Seriam as ações necessárias para manter o corpo na mesma posição. Então, quando eu consigo manter o corpo na mesma posição, eu vou ter o equilíbrio do meu corpo. E essas reações, então, elas são aplicadas nos apoios da minha estrutura. Certo? E tem que entender quais são os tipos de apoios que nós temos. Nós temos o apoio chamado móvel, que tem somente uma reação. Nós temos o apoio chamado fixo, que tem duas reações. E nós temos o apoio chamado de engaste, que vai ter três reações. É representado dessa forma. E vai ter então aqui, além de duas reações força, eu vou ter também uma reação momento. Tá certo? Então são esses os três tipos de apoio que nós vamos ter aí. E agora temos que entender quais seriam as condições de equilíbrio para o meu corpo. Quais são as condições que eu tenho que ter para o meu corpo ficar em equilíbrio? Eu tenho que fazer com que a somatória dos momentos seja igual a zero, a somatória
de todas as forças verticais que estão aplicadas no meu corpo tem que ser igual a zero, e a somatória de todas as forças horizontais que estão aplicadas no meu corpo seja iguais a zero. Então, quando essas três equações são obedecidas simultaneamente, então eu digo simultaneamente porque somatório dos momentos igual a zero e somatório das forças verticais igual a zero e o somatório das forças horizontais é igual a zero. Elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Quando acontece isso, eu vou ter o equilíbrio. Então, se eu tenho três equações, eu vou poder ter no máximo três incógnitas aqui no meu sistema. Eu tenho três tipos de sistema, então. Eu tenho o sistema que é dito isostático, que o número de reações é igual a 3. Eu tenho o sistema hipostático, que o número de reações é menor do que 3. E tem o sistema hiperestático, em que o número de reações é maior do que 3. Como eu tenho somente três equações aqui para resolver o meu sistema, eu posso ter somente três reações, três incógnitas. Então a gente vai ficar somente aqui nos sistemas isostáticos para resolver o nosso problema. Tá certo? Então, aplicando essas três equações, a gente vai achar as nossas três incógnitas e vai conseguir deixar o nosso sistema em equilíbrio.